Olha só, vamos para de número 3, desdobramento. O irmão de Toffoli, gente, tem culpa no cartório? Ai, meu Deus, sobre o que será que estamos falando? Olha, acumulação de ações judiciais e uma condenação também por uma obra pública. O negócio não está nada bom, viu? Olha só, o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, acumulações judiciais e decisões administrativas relacionadas à sua atuação no comando da prefeitura do município paulista. O histórico inclui condenação por obra pública, questionamentos sobre o uso de verbas vinculadas e rejeição de contas. Essas informações foram apuradas pela Folha de São Paulo, tá? E lembrando que o Ticiano é um dos irmãos do Dias Toffoli. Recentemente vieram à tona essas conexões, né, Tiago, relacionadas também ao Banco Master, aquele resort Taiaiá, né? Taiaiá, isso mesmo. Que depois foi vendido para o advogado dos irmãos Batista. Bom, quero te ouvir sobre isso, porque até a movimentação da imprensa, você percebe isso também? Quando traz essas informações, agora já falando sobre o irmão dele, que já foi prefeito lá de Marília, em São Paulo. Você acredita? Porque aqui em Brasília o que eu tenho ouvido é que até os ministros lá dentro da Corte Suprema estão pressionando para ele deixar o caso. E, olha só, audiência, escuta só isso que eu escutei aqui. Que ele pode, se realmente ele atender o pedido ali da Corte, ele vai alegar que por questões de saúde vai deixar o caso. O que você acha disso, hein, Tiago? Questões de saúde, ele deve estar passando muito mal com tudo que ele está lendo nos jornais, deve estar com muita dor de cabeça, dor de barriga, e realmente fica mal de saúde. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né, da capital. A gente que conhece um pouquinho aqui do estado sabe que Marília sempre foi uma cidade vinculada ao petismo, aquele petismo histórico, sindical, etc. E o Dias Toffoli, ele começa a jornada dele como um militante do Partido dos Trabalhadores. A família dele é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi advogado do Lula, o irmão dele trabalhou para pessoas do PT. Então ele tem um histórico como militante político, né? Esse histórico familiar do irmão dele é uma coisa que não é tão recente, não é tão nova. Existem outras questões também envolvendo licitações e contratos de prefeitura. Esse último escândalo aqui que foi noticiado é um escândalo no valor de 28 milhões, ou seja, quase 30 milhões que precisam ser investigados a destinação desse recurso, etc. Bom, o que eu vejo? A imprensa tradicional, ela está sentindo um cheiro de queimado no ar, ela está sentindo um cheiro de fumaça no ar e ela está se antecipando a muitas coisas. Né? Eu lembro de uma frase do Frank Underwood no House of Cards, que ele está dizendo para uma jornalista, olha, escreva no jornal e vai se tornar realidade. Então, as pessoas estão começando a escrever de maneira muito indireta, mas estão começando a dar o roteiro do que vai acontecer. O Toffoli vai ter que sair do caso, o Toffoli vai ter, inclusive, que deixar algumas outras questões, outras atribuições para outros ministros tocarem, e que seria o mundo ideal, mas a gente nunca sabe, em se tratando de STF, ele teria que renunciar ao cargo de ministro com essa avalanche de informações que estão caindo na cabeça dele. Agora, é muito difícil você avaliar o que pode acontecer uma vez que não tem como cobrar, né? A imprensa está pressionando, tal, mas do ponto de vista institucional, o caminho era o Senado fazer alguma coisa. A gente sabe que o Senado está bastante acuado. O Toffoli, o Dias Toffoli, ele é uma pessoa que eu diria que ele é dos ministros do STF um fisiológico ali, né? O Alexandre de Moraes, ele realmente odeia a direita bolsonarista, ele tem uma questão ideológica. O Dias Toffoli, ele quer ser um sobrevivente, ele deve estar tentando ali aprender alguma coisa com o Gilmar Mendes, que está esse tempo todo aí no STF, e cada vez mais fica claro que ele não é uma pessoa que deveria ocupar esse papel no STF, ele não é alguém que tenha uma imagem ilibada, que tenha uma conduta ilibada. Além do irmão do Toffoli, tem 2 primos dele também envolvidos em processos criminais. Então, assim, há um tempo atrás, alguém como Reinaldo Azevedo poderia usar o termo irmãos metralha, né,
se referir à família do Dias Toffoli, mas hoje o Reinaldo Azevedo está no time da contenção. E, deixa eu só comentar uma coisa, assim, meu irmão está assistindo também aqui, ele falou da minha crítica que é o pessoal da oposição em Brasília, eu falei que quem não consegue fazer essa oposição tem que ceder o lugar, ele falou, cuidado, hein, vão achar que você está se candidatando. Eu quero dizer que jamais, tá? Nunca, assim, para Brasília não. Eu já morei em Brasília, já morei em Águas Claras aí, você deve conhecer, gostei muito da cidade, mas jamais iria para Brasília. Acho que tem que ser um lance de vocação mesmo. Então, com tudo isso que está acontecendo, se existem pessoas na oposição que não enxergam oportunidades, não enxergam meios de avançar na oposição, tem que ceder para outras pessoas. Muito bem, e olha só, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Vitória Ebani está com a gente, né? Está mandando inclusive seu apoio aqui para o senador Flávio Bolsonaro. O Mauro também, lá de Lindóia, São Paulo. Fred está elogiando aqui, excelente programa, como sempre. Obrigada, Fred, um abraço para você, ótima tarde também pela participação. Obrigada. E olha, o Mauro Soares também está mandando aqui o seu alô. João Batista, canal Ruptura Política, muito bom. Obrigada também pela participação, elogiando aqui o Tiago Cortes. Que bom, né, Tiago? Agora, os assuntos não são tão bons assim. A gente está aqui justamente para tentar dar uma luz, né, um caminho, porque a velha mídia, a gente sabe que realmente acaba distorcendo as informações. Agora, em relação a esse desgaste entre a Polícia Federal e o ministro Dias Toffoli, queria trazer também aqui outro ponto importante para saber qual a sua opinião em relação ao Toffoli ter escolhido ali os peritos, né? Não bastasse sequestrarem as provas para si impedir que a polícia faça a perícia, ele agora escolheu 4 nomes e ele expôs o nome dos peritos que vão estar ali analisando esses aparelhos de celular, enfim, tudo que foi apreendido. Você acredita que ele escolheu esses peritos porque seria alguém de confiança, que ele já conhece, ou foi uma estratégia ele escolher 4 nomes e expor o nome deles no sentido assim, olha, estou sabendo que são vocês os responsáveis, né? Pode soar como algum tipo também de intimidação, medo de vazamento dessas informações? Eu acho que é uma maneira muito clara, é uma forma muito clara de coerção, né? Você está coagindo essas pessoas e está deixando claro que, olha, a qualquer pisada de bola, digamos assim, vocês serão perseguidos, né? Talvez também essa escolha sejam de quadros que podem ser facilmente descartados, de pessoas que talvez o Toffoli não, desculpa, é isso mesmo, o Dias Toffoli tem alguma coisa na manga, tem algo que possa usar, não sei. Mas é claramente uma forma de coerção, né? Você imagina você pegar o perito responsável por uma investigação em andamento, divulgar o nome desse perito, falar que a escolha foi sua e que a partir de agora é com eles a condução do processo ali das perícias, etc. Então você está coagindo essas pessoas, você está mandando um recado, inclusive, para os superiores dela, e é uma maneira de controlar, né, de controlar todo o processo que virá. Eu acho difícil que esses peritos, por exemplo, sinceramente, não informem o Dias Toffoli a cada dia o que eles estão fazendo, o que eles estarão fazendo. Eles serão obrigados a dar um relatório do que eles estão fazendo, serão obrigados a informar quais os procedimentos que vão adotar e por quê, e eles vão se antecipar a isso porque eles sabem que se o resultado não agradar o Dias Toffoli, a carreira deles está em risco, né? Infelizmente, não tem ninguém no país que possa ajudá-los no momento. Então, essa é uma forma de coerção muito clara, muito escancarada. Absurdo que isso esteja acontecendo em plena luz do dia na República e nada aconteça com esse cidadão, com o Dias Toffoli. Eu acho que ele chegou num ponto de tantos absurdos seguidos que fica difícil dar conta de tudo que está, de noticiar tudo que está acontecendo, tudo que ele está fazendo. É uma série de crimes contra a República, contra a separação entre poderes, né? Vale lembrar que nos últimos 40 anos, por exemplo, foram liquidados mais de 30 bancos no Brasil. Mais de 30 bancos foram liquidados. Em nenhum desses casos teve ministro do STF, teve participação do STF, teve TCU analisando o que aconteceu. Liquidação de banco não é
não é algo tão extraordinário assim. Mas no caso do Master, a gente está vendo toda essa confusão. Então, obviamente, tem algo mais nisso, e com certeza são as pegadas deixadas por pessoas que estão nos mais diferentes poderes aí em Brasília. Muito bem. E olha, aproveitando, Thiago, que você está aí em São Paulo, claro que Marília é uma cidade, né, do interior do estado de São Paulo, mas essa informação de que o irmão do Toffoli já foi prefeito lá é muito importante, principalmente por causa dessas ações judiciais por irregularidades na gestão, na administração pública, né? Ele tem, inclusive, uma condenação, e ele, nessa condenação, teve que devolver R$180 mil aos cofres públicos por irregularidades na contratação de serviços de recapeamento asfáltico. A decisão apontou preços acima de valores do mercado, superfaturamento. O juiz Valmir dos Santos Cruz, e a gente está falando de juiz de primeira instância, né? Porque se tivesse subido para o Supremo, certamente essa ação estaria parada, não é mesmo, Thiago? Mas o fato é que o juiz responsabilizou o ex-prefeito Mário Bulgarelli, que também fazia parte ali da gestão do prefeito, que é irmão do Toffoli, né? O Bulgarelli, no caso, é um ex-secretário municipal. E aí, o que mais temos? Que a defesa do Tiziano, que é o irmão do Dias Toffoli, afirmou que o processo não chegou ainda ao fim e declarou que ele foi absolvido em outras ações. Bulgarelli optou por não comentar também o assunto da condenação, porque ainda cabe recurso. Outro episódio envolveu R$28 milhões em recursos vinculados à saúde e à educação, que foi para custear despesas gerais da Prefeitura de Marília. A verba tinha destinação específica. Em primeira instância, Tiziano e Bulgarelli receberam também uma condenação criminal com pena convertida em multa. Mas é aquela história, você viu aqui na resposta, ele já falou que vai recorrer. O que a gente pode esperar de um caso tão absurdo como esse, R$28 milhões? Pois é, e o que chama a atenção é o seguinte: eles têm todas as chances do mundo para recorrer, para postergar, para jogar isso para frente, para adiar, até que se tenha uma solução para esse caso, vai muito tempo. E é algo interessante que você citou, um juiz de primeira instância. Os juízes de primeira instância, os juízes de carreira, os magistrados que estudaram para estar onde estão, eles enxergam como é abominável essa possibilidade. Por exemplo, você simplesmente tirar o processo de onde ele está, jogar para o STF e resolver lá em cima. É uma coisa que não faz o menor sentido, né? E foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do próprio Lula. O caso do próprio Lula foi uma questão de CEP. Então não é que o Lula é inocente, é que ele foi julgado, segundo o STF, ele foi julgado no CEP errado. Então são muitas maneiras desculpa, de postergar, de adiar, de deixar esse processo ficar ali na gaveta, perder a temperatura e depois vai ser esquecido. Mas volto a dizer, os juízes de primeira instância, os magistrados que realmente a pessoa teve uma jornada para chegar onde chegou, que estudou, que passou no concurso, etc., essas pessoas sabem que o STF é uma espécie de cemitério de investigações parciais, de punições e processos exemplares para políticos no Brasil. O próprio presidente Lula é um exemplo vivo disso, por uma questão meramente processual, uma questão de procedimento, uma questão técnica de escolha de um CEP para sua investigação no lugar de outro CEP. O Lula teve não só a possibilidade de deixar a cadeia, mas recuperou os direitos políticos e foi colocado na presidência com o apoio entusiástico do STF. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia séria, volto a dizer, o senhor Dias Toffoli já teria renunciado, não precisaria estar acontecendo nada, não precisaria ter o Senado fazendo alguma coisa, mídia, em qualquer lugar do mundo ele teria renunciado, porque os fatos pesam cada vez mais contra ele.